Alexandre está perguntando aqui, conforme as premissas, podemos descredenciar uma quantidade para focar em uma rede de qualidade com menos prestadores? Se você tiver se você garantir a oferta, e se você cumprir os critérios de equivalência e garantir garantir a demanda, que você vai garantir o atendimento, pode haver uma redução. O que a gente tem que sempre olhar é a questão da RN 566. Eu estou conseguindo cumprir os prazos da RN 566? Se eu estou, tudo bem, e desde que eu esteja cumprindo os critérios de equivalência, tá? Tá no... A Paula traz uma questão aqui de novo com relação a KM, né? A distância medida por KM, e vocês já reforçaram algumas vezes esse ponto, mas você vê que isso é uma questão que aparece sempre, né? Olha, durante as negociações com frequência, ela utiliza que a comercialização máxima é de 60 quilômetros de distância. Diante do exposto, podemos usar como base agora a região de saúde? A gente deve usar município limítrofe e região de saúde. Quando a gente fala em quilômetros, gente, a gente está prometendo uma coisa que a gente não vai cumprir. Então, assim, é extremamente importante parar de pensar em quilômetro. Porque, assim, se você está olhando, se você está vendendo um plano nacional, você não tem como garantir a quilometragem, né? 60 quilômetros de Manaus, você está no meio da floresta, você não chegou em lugar nenhum. Então, e assim, em vários outros lugares, né? Então, assim, a gente tem que pensar, que a gente tem que pensar no que está na norma. Então, assim, e eu também não posso me comprometer com o meu beneficiário, porque ele vai acreditar nos 60 quilômetros, ele vai brigar quando não tiver nos 60 quilômetros, ele vai judicializar, ele vai reclamar na ANS. Por quê? Porque a gente deu uma informação para ele que não é verdadeira. Existe uma lenda em relação a essa questão de quilometragem, tá? Mas isso, às vezes, é muito assim, de uma premissa das operadoras, né? A operadora fala, olha, vamos tentar garantir até 60 quilômetros, mas isso é uma satisfação do cliente e não é o que está na lei. Então, quando a gente estiver vendendo ou falando com o nosso cliente, né, na pós-venda, precisa ficar claro que eu vou garantir no município limítrofe e na região de saúde. Não importa quantos quilômetros sejam. E que é isso que ele tem direito. O que ele tem direito? Ele tem direito ao mesmo município, ao limítrofe e à região de saúde. Tá? Então, por favor, espalhem essa notícia, tá? Para quem não está aqui, por favor, não existe quilometragem. Posso Não, seguir? perfeito. Só uma última questão. Deixa eu ver aqui. Miriam, para sair da substituição dos hospitais, além de constar em nossos canais de atendimento, é dever da seguradora realizar divulgação direta ao segurado explante, seja por e-mail cadastrado ou é apenas via portal da central? No caso de prestador não hospitalar, é só no portal e na central, tá? E lá a gente também tem colocado o redimensionamento hospitalar, tá bom? Agora, no caso de prestador hospitalar, é um pouquinho diferente. Se você tiver só 2 minutinhos, eu já vou explicar. Aí eu já explico essa parte, tá bom? Posso seguir? Pode seguir. Então, vamos lá, eu já vou falar disso, tá? Então, aqui, olha só. É, Eu acho que eu já falei aqui, peraí, deixa eu ver. O que acontece quando o prestador simplesmente para de atender e não avisa a operadora? Porque acontece, né, gente? Lembrando que a substituição de rede, ela, na maioria das vezes, ela acontece a pedido do prestador. É difícil a operadora desreferenciar um prestador por vontade dela. Acontece, tá? Às vezes o prestador está fraudando ou a qualidade do serviço está muito ruim, aí a gente substitui esse prestador, né? Mas a maioria das vezes é a pedido do próprio prestador. E às vezes o prestador não avisa a operadora, ele simplesmente para de atender, né? Quando acontece isso, a operadora ela tem 60 dias para substituir esse prestador a partir do momento que ela toma ciência dessa condição, tá? Dessa interrupção ou dessa falta de atendimento, tá bom? Só para terminar aqui. Bom,
aqui, a comunicação, né? Então, como a gente falou, a informação ela tem que ser disponibilizada no portal e na central, né? A substituição, ela tem que ser exibida por plano de saúde. Então, ali eu vou ter que colocar o nome do plano, o número de registro dele na ANS, o nome do prestador que vai ser excluído com a data que ele vai sair e o prestador que vai substituir com a data que ele vai iniciar os serviços, tá? Essa consulta, nesse portal, ela deve permitir que ela seja feita de forma combinada. Então, o beneficiário, ele pode colocar qualquer dado ali e aparece. Então, ele pode colocar o município, ele coloca o nome do plano dele, tem que sair a relação toda dos prestadores que estão ali em substituição, tá? Como eu falei, fica na área aberta, né, não fica na área alugada, fica na área aberta ali do portal da operadora, né? E quando a gente está falando de rede indireta, a gente tem que deixar um hiperlink que leva para a rede da operadora intermediadora, tá? Todo mundo sabe o que é rede indireta, na dúvida eu vou explicar. Por exemplo, a gente tem uma parceria, a gente tinha uma parceria com a antiga São Francisco, que depois virou a Apvida, para garantir atendimento para os beneficiários, para os nossos beneficiários em algumas regiões do interior e do norte, centro-oeste, se não me engano, tá? Então, isso uma parceria ali, né, entre rede. A operadora Apvida, ela fornece a rede dela para os nossos beneficiários nessas regiões. Então, é uma rede indireta. Ela é contratada através de uma contratação entre as operadoras, tá? Quando existe substituição de rede dessas operadoras intermediadoras, a gente coloca lá no nosso portal um hiperlink para que ele acesse as informações da rede da operadora mesmo, que é a dona da rede, tá bom? Então, a comunicação aos beneficiários, né? Os contratantes, eles vão a operadora, toda vez que tiver que comunicar, essa comunicação ela precisa ser feita de forma inequívoca, né? Nos contratos, existe a informação, em todos os contratos, tem a informação da onde a pessoa, o cliente, encontra as informações sobre substituição de rede e os respectivos endereços e telefone, tá? Então, o cliente não tem como falar que não sabe aonde ele acha a informação, porque isso é uma cláusula, tá, obrigatória de todos os contratos, tá bom? Bom, essa RN, gente, ela não vai se aplicar na relação entre o profissional de saúde cooperado e a operadora e a cooperativa, tá? Por quê? Porque a relação entre o cooperado e a cooperativa, no caso das Unimedes, é uma relação de sociedade, como se fosse uma sociedade. O cooperado, ele tem uma cota daquela empresa, então ele não é substituído, não tem como comunicar essa substituição, né? Ou quando aquele profissional é um empregado da operadora, nos casos das redes verticalizadas, de rede própria, a maioria dos prestadores são próprios, aí eu não tenho o que fazer que seguir essa regra. E no caso das administradoras de benefícios, que elas não têm rede, né, gente? Isso seria meio óbvio, mas a norma escreveu, tá? Para substituição de prestador não hospitalar, não incide taxa de alteração de produto. Lembrando que eu pago, toda vez que eu altero um produto, eu pago uma taxa para a ANS, tá? E caso eu descumpra essa norma, né, eu não proceda às substituições conforme a gente falou aqui, a operadora ela paga uma multa de R$ 30.000, que pode chegar até 600 mil, porque essa é uma multa de natureza coletiva. Então, a depender do número de vidas que tem naquele produto, ela pode ser multiplicada até 20 vezes, tá bom?